Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Cristo vive em mim. Se orarmos, nos unir, o Senhor virá, sarar nossa terra, virá a nós. Erga suas mãos, envia avivamento, envia avivamento. Começa em mim, pois sou de impuros lábios, pois sou de impuros. Sou sim. Envia avivamento, envia avivamento. Começa em mim, pois sou de impuros lábios, pois sou de impuros. Sou sim, sou sim. Os meus olhos viram o Rei, os meus olhos viram o Rei. Sua glória contemplarei. Venha viva, venha viva, começa em mim. Levante as suas mãos, oh, levante as suas mãos, comece a glorificar a Deus, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, vem, vem, Senhor. Vem, buscamos a Tua face, lembramos de Tuas promessas. Se orarmos e nos humilharmos, o Senhor virá sarar a nossa terra. Oh, aleluia. Irmão, irmã, coloque as mãos sobre o seu coração. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. E ele diz que a glória do Senhor encheu a casa. O séquito do Senhor enchia o templo, aleluia. Ele viu os anjos de Deus, anjos serafins que voavam diante do trono. Isaías disse que estes anjos tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles clamavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória, aleluia, aleluia, aleluia. E quando Isaías teve esta visão majestosa, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. E quando ele fez esta confissão, o anjo de Deus foi até ele, tocou nele com uma brasa tirada do altar. E o anjo disse a ele: o teu pecado foi tirado. Deus está tirando o teu pecado hoje, meu irmão.
Oh, aleluia, de balaba, chora, balabala, canta, la balabala. De balaba, chora, balabala, cantolo, balaba, ribala, balaba, chora, balabala, balaba. Aleluia, aleluia. Então o Senhor disse a Isaías, o Senhor falou: a quem enviarei, quem irá por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Levante a voz e diga para ele: eis-me aqui, Senhor. Diga para ele: eis-me aqui, Senhor, me envia. Envia-me a mim, envia-me a mim, eis-me aqui. Aleluia, de balaba, chora, balabala, canta, la balabalaba. Oh, aleluia. Oh, lembramos, Senhor, lembramos tuas promessas. Cante bem forte, eu quero ouvir a igreja. Lembramos tuas promessas. Se orarmos, Senhor, nos humilharmos, o Senhor virá, o Senhor virá sarar nossa terra. Virá, 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 virá. Lembramos tuas promessas, lembramos tuas promessas. Se orarmos, Senhor, oh, aleluia, o Senhor virá, o Senhor virá sarar nossa terra. Ele virá, vem, Senhor, virá, virá, virá. Agora erga suas mãos, erga sua voz, envia avivamento, envia avivamento. Começa em mim, pois sou de impuros lábios, pois sou de impuros lábios. Sou sim, sou. Envia avivamento, envia avivamento. Começa em mim, pois sou de impuros lábios, pois sou de impuros. Sou sim, sou sim. E os meus olhos viram o Rei, os meus olhos viram o Rei. Oh, sua glória contemplarei. Venha viva, venha viva, começa em mim. Levante as mãos bem alto, igreja do Senhor. Os meus olhos viram o Rei, os meus olhos viram o sua glória contemplarei, sua glória contemplarei. Vem, venha viva, começa em... Vamos aplaudir o Senhor Jesus, pessoal. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém. Entre os anos de 2010 e 2011, Fernando catava papelão e latinhas na rua para ajudar na renda familiar. Na mesma época, ele conhece Ana Paula. Depois de um ano que a gente estava namorando, ela já ia na Igreja da Graça
E ela foi comentando comigo, aí um certo dia eu fui com ela. Daquele dia em diante, no primeiro dia, ele já gostou, e aí todas as vezes que eu ia, eu chamava ele ia, não faltava. Comecei a aprender tudo, né? Eu não sabia orar, não sabia louvar, não escutava louvor. Expliquei para ele do dízimo, como funcionava, ele começou a dizimar também na casa de Deus. E aí a gente começou a se firmar e começou a ter os meus pensamentos, que era o pensamento da gente casar, né? Eu e ela batizamos. Deixou a vida de catar papelão. Em 2013 eu entrei no posto como frentista, lavador de carro. Aí depois de um ano eu casei com a minha esposa. E a gente ia pagar aluguel na época, né? Mas aí coincidiu do meu pai comprar um sítio, e nesse sítio havia 2 casas. A gente veio morar aqui no sítio. Aí entrei nesse posto, que ganhava mais, comecei a juntar um dinheirinho, fiquei aproximadamente 3 anos. Aí ia trabalhar de vendedora no comércio, ainda foi aumentando. Aí eu fiquei desempregado uns 30 dias, aí um certo dia eu fui entregar um currículo, um lava rápido ali do lado. Aí fui lá conversar com o rapaz, ele falou que não estava precisando também, mas que ele estava vendendo ponto. Aí eu saí de lá, comentei com a minha esposa. Na hora, acaba batendo uma certa preocupação, porque a gente mora no interior, não tem muita oportunidade de emprego aqui. Aí teve um certo dia que a gente sentou, percebeu que podia ser uma oportunidade boa. Aí dali de onde a gente já começou a orar já. Aí um certo dia no culto da Igreja da Graça, o pastor Walter Araújo pregou uma palavra que era pra gente ficar firme naquilo que a gente sabe fazer. E a gente saiu na fé naquele dia. Mas tinha um problema. Faltava R$5.000 para comprar o ponto. Tava precisando receber umas horas, uns feriados do meu ex-patrão. Aí eu fui lá, conversei com ele que era impossível receber, ele pegou, me pagou 5.000 certinho. E depois disso, Deus já começou a abençoar novamente, né? Nessa dificuldade, Deus mostrou sua presença de novo. Até que cada vez que eu ia, ele dava notícia. Nossa, ó, hoje lavou bastante carro. E aí a gente ficava muito feliz, né? Muito contente. Os primeiros 2 meses eu trabalhei sozinho, depois eu já contratei um funcionário. No começo a gente lavava uns 80, 70 carros. Durante um ano, a gente já recuperou o dinheiro que a gente já tinha investido no ponto, né? Já tinha até sobrado mais dinheiro pra gente já guardar. E aí foi aonde a gente sentiu da gente progredir, né? Aumentar, né? No final de 2016, Ana Paula e Fernando participam de uma nova campanha. Quem podia, né, ajudar para levantar na casa de Deus uma oferta, a gente sentiu no coração que a gente estava prosperando. Então, quer dizer, a gente queria ajudar também a casa do Senhor. Logo após a campanha, o casal conquista mais um Lava Rápido. Os 3 primeiros meses a gente fez uma promoção de dar encerada de graça. Então a gente não ganhou nada nos 3 primeiros meses. Depois que foi no 5º mês, 6º mês que a renda foi aumentando. Aproximadamente de 50 a 60 carros ele lavava por mês lá. Agora a gente já lava de 90 a 100 carros. E aí quando estava desempregado a gente sempre ajudava, dízimo era... Pegava dinheiro, a gente já dava o dízimo normal. Para mim ser dizimista, eu acho que não é nem mais uma questão de obrigação. A gente, né, conhecendo a palavra, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente tem que fazer as coisas certas. O primeiro a gente lava uns 140 carros, 150 carros por mês. O outro a gente lava de 90 a 100 carros por mês. A gente tem que dispensar serviço porque está muito lotado e tem horário marcado. O que a gente vê desde lá atrás do passado e o que Deus fez na nossa vida, tudo a gente deve a Ele, né? Melhorou 100%, 1000% se for ver. 1000% melhorou. Para mim, eu tenho muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Oh, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, seja multiplicada a todos vocês aí de casa, que estão assistindo pela nossa TV. Esse aqui é a reunião dos filhos de Deus, aqui o povo de Deus aqui da Igreja de Taubaté está reunida comigo. E você aí na sua casa pode participar conosco com todo o amor. Eu tenho a certeza que nesse culto Deus vai falar com você. E, inclusive, até falando sobre isso, eu quero dirigir hoje essa mensagem especialmente a pessoas que dizem assim: pastor, eu fui longe demais. Eu acho que eu errei tanto, que eu pequei tanto, que não tem mais jeito para mim. Para mim, acho que eu estou perdido. Você não está perdido. Há uma chance para você. Há uma saída. Amém? Vocês que estão aqui na igreja, há uma chance para você. Olha para o teu irmão e fala: Deus não desistiu de você. Tá bom? Agora, antes de eu falar disso, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Olha para mim, irmão. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou não vive para o pecado. No culto anterior, eu expliquei uma coisa, que nós que somos de Deus, infelizmente, nós ainda somos falhos muitas vezes, não deveríamos. Mas a gente é como aquele bebezinho que ainda está aprendendo a andar. O bebê, enquanto ele está aprendendo, dando os primeiros passos dele,
ele ainda não tem muita firmeza. Então, o passo dele é aquele passo meio sem firmeza. Daqui a pouco ele dá um passo assim e ele acaba tropeçando. E quando ele está aprendendo, ele cai muitas vezes. Não é verdade? Mas conforme ele vai crescendo e ele vai se fortalecendo, ele para de tropeçar. A mesma coisa, irmão, é conosco. Quanto mais você amadurece na fé, você vai, como a Bíblia fala lá em Efésios 4, você vai chegando à estatura de Cristo. Quanto mais parecido com Cristo você vai ficando, menos você erra, menos você falha. Deus vai trabalhando nos seus lábios. Eu estava ontem, olha que coisa bonita, irmão. Eu estava ontem andando de carro, estava meditando sobre algumas coisas, e eu estava lembrando da velha criatura, do velho Alex, da pessoa que eu era antes de conhecer a Cristo. E eu estava lembrando, falando assim, meu Deus, eu tinha a boca tão suja. Eu tinha, pessoal. Eu tinha uma boca tão suja. Hoje eu não consigo mais me imaginar falando as coisas que eu falava. Eu não lembro, para a honra e glória do nome de Jesus, eu não lembro quando foi a última vez que eu falei um palavrão, irmão. Louvado seja Deus, não lembro. Se algum dia eu falei uma palavra feia até perto de você, você me perdoa, que eu acho que nunca não aconteceu, porque não tenho mais isso em mim. Jesus tirou. Até aquele linguajar pesado, sabe? Não é nem palavrão, mas sabe aquele linguajar pesado que algumas pessoas têm? Eu também não gosto dele. Sabe? Me perdoa até o que eu vou falar. Igual, tem gente que, isso não é uma desgraça. Sabe? Até essas palavras eu prefiro não falar. Porque conforme você vai se aproximando, você vai amadurecendo na fé, eu creio que você vai ficando mais parecido com Jesus, você começa a falar mais como Ele. E Jesus, Ele é manso e humilde de coração. A Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne. O que é isso, pastor? Um dia eu nasci da vontade da carne. Meu pai conheceu minha mãe e pela vontade dos dois eu vim a esse mundo. E se você olhar para mim, olhar para o meu papai e para minha mamãe, você vai ver que eu tenho coisas do meu pai e tenho coisas da minha mãe. Você vai ver que eu tenho os olhos da minha mãe, que eu tenho o nariz da minha mãe, graças a Deus, não tenho do meu pai. Né, pessoal? Mas eu tenho coisas do meu pai. Eu olho assim, eu consigo, principalmente agora que você vai ficando mais velho, eu começo a olhar para mim, eu começo a ver umas coisas do meu pai e falo, rapaz, estou parecendo velho já estou começando. Só que isso é fisicamente. Por quê? Porque eu nasci da carne. Amém? Quando você nasce do Espírito, você começa a ficar parecido com o Espírito Santo. Mas nós não nascemos do Espírito na carne. Nós nascemos do Espírito Santo espiritualmente. Aonde a gente vai ficando parecido com o Espírito Santo? Na nossa vida espiritual. No jeito de falar, no jeito de pensar, no jeito de agir. A obra do Espírito Santo vai amadurecendo em você, o fruto do Espírito vai amadurecendo e você vai se tornando cada vez mais amoroso, alegre, pacífico, benevolente, bondoso, fiel, amém? Temperado, conforme a Bíblia diz que é o fruto do Espírito. Essas coisas vão acontecendo em você e glória a Deus por isso. Agora, irmão, tem pessoas, estou falando isso aqui tudo para quê? Para explicar para você que tem pessoas que elas têm um problema. Elas acham que é normal e não é. Elas pecam de propósito. Elas planejam o pecado. A pessoa ela arquiteta, não, eu vou sair, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aquela pessoa ela vai ver, uma hora dessa eu vou pegar ela e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmão, quem é de Deus não é assim. O pecado, quando acontece na nossa vida, eu falei nesses últimos cultos, ele é como um acidente. Você é uma criança que ainda está aprendendo a andar e a perna às vezes não tem muita firmeza e você cai. Quem está entendendo, diga amém. Mas tem gente que espiritualmente falando, ela está planejando cair. Ela está vendo o buraco e está falando, eu vou me jogar ali dentro. Tem pessoas que estão fazendo isso. Como assim, pastor? Olha para o pastor, elas planejam o pecado. Elas fazem o mal com a intenção de fazer. Amém? Não é a pessoa que percebeu, ai meu Deus, o que eu fiz? Me perdoa. Não, não foi um acidente. Foi premeditado. Irmão, quem nasceu de Deus não vive pecando. Amém? Amém? Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não vive para o pecado. Se você nasceu de Deus, agora você nasceu para a santidade. É uma nova vida. Quem crê, diga glória a Deus. Agora, preciso dizer a você
que se você caiu, se você errou, há uma chance de Deus para você, de você se levantar. Vamos lá para o livro das Lamentações. Daqui a pouco eu vou contar uma história para vocês aqui na Bíblia. Esses dias eu tenho falado aqui sobre os reis de Israel. E eu vou te contar a história de um rei de Israel que eu acho que nunca houve alguém que desceu tão baixo na sujeira do pecado, na lama do pecado, como ele. Mas Deus levantou ele. Se Deus o levantou, ele levanta você. Amém? Mas lá em Lamentações, né? Lamentações está onde, pastor? Está depois do livro do profeta Jeremias. Quem escreveu Lamentações foi Jeremias. No capítulo 3, palavra linda de Deus para nós. Glória a Deus. Lamentações, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler o versículo 21, 22 e 23. Lamentações, capítulo 3, verso 21, a Bíblia diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Para aqui um pouquinho. O escritor sagrado aqui, o profeta Jeremias no caso, ele diz que tinha uma coisa que quando ele lembrava, havia algo de que ele se lembrava e que dava a ele esperança. No dia, irmão, que você se sentia a pior pessoa do mundo, que você achasse assim, acabou para mim, não tem mais jeito, se lembre disso. Se lembre disso. E isso dará a você esperança. O que, pastor? Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você não foi consumido ainda? Não, pastor. Você está vivo? É porque Deus está tendo misericórdia de você. Se Deus tivesse, irmão, desistido de você, você não estaria mais aqui. Você está respirando? Quem está respirando aí? Olha para o irmão do lado, vê se ele está respirando. Vê se está. Está todo mundo vivo? Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Irmão, se você está vivo, é porque ainda há esperança. A misericórdia de Deus está sobre você. A misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, lê em voz alta, as suas misericórdias não têm fim. Então, irmãos, sabe o que eu entendo aqui? Se depender de Deus, se depender do Senhor, sempre haverá uma chance para mim e para você. A misericórdia dele não tem fim. Eu estava lembrando ontem à noite de Jesus conversando com Pedro. E Pedro chega ao Senhor e ele diz assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, tá bom? E Jesus diz a ele: Pedro, não digo a você que 7 vezes, mas eu te digo 70 vezes 7. É claro que 70 vezes 7 não é um número literal. Você vai fazendo a conta, 490. O fulano já vacilou comigo 350 vezes, está quase. Não, 490 era uma forma de Jesus dizer o quê? Que você sempre tem que perdoar. Agora eu penso numa coisa. Se eu, que sou falho, pecador, se eu tenho que perdoar o meu irmão sem fim, se eu tenho que perdoá-lo 70 vezes 7, imagina Deus que é perfeito. Que coisa linda, né, meus irmãos? Eu que sou falho, eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Imagina Deus, o tamanho da misericórdia dele. Você, meu irmão, que é a pessoa, o mais pecador que tem aqui no nosso meio. Se você conseguisse ver a misericórdia de Deus, você iria ver, se houvesse uma forma de enxergá-la de uma maneira física, você veria que até hoje você não gastou quase nada da misericórdia de Deus. Amém? Amém? Imagina, olha para o pastor, imagina que os seus pecados sejam do tamanho de uma pedra, bem grande. Puxa, pastor, uma pedra de 5 quilos são os meus pecados. São. Mas a misericórdia de Deus é maior que o Monte Everest. O que é aquela pedrinha? Já pensou que coisa linda? Você olha e você fala, meu Deus, olha como o meu pecado é feio. Só que daí você olha a misericórdia de Deus, ela é gigante, ela é enorme. Você não gastou nada dela ainda. Você passaria a vida toda arrancando aquela pedra e você nunca conseguiria acabar com aquela montanha. É a misericórdia de Deus. Ela não tem fim. E quando você pensa, não, pastor, mas no meu caso eu abusei demais.
Eu tenho certeza que eu gastei tudo. Será que gastou? Pastor, eu tenho certeza. Eu gastei tudo. Olha que boa notícia. Versículo 23. Novas são o quê? Cada manhã. Cada dia que você acorda, aquilo que você gastou se renova. Imagina, vou te dar um exemplo. Imagina que Deus desse a você 1000 oportunidades por dia de arrependimento. Isso aqui é um número simbólico. Amém? Que você pudesse pecar 1000 vezes no dia. Imagina que num dia você pecou 999 vezes. Imagina, você pecou 999 vezes. Sobrou só uma misericórdia. Você gastou quase tudo. Quem está entendendo, diga amém. Você vai dormir. No outro dia, quando você acorda, quantas chances Deus te dá? 1000 de novo. A misericórdia de Deus, a cada dia ela renasce, ela se renova. Diga a glória a Deus. E eu creio que ela acumula. Eu creio que não é só 1000. O do outro dia fica 1001. Amém? Você nunca vai gastar toda a misericórdia de Deus. E isso eu não estou falando como incentivo para você pecar. Então eu vou pecar porque Deus sempre vai me perdoar. Não. Pelo contrário, volto a dizer, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Eu não quero pecar. Eu quero servir a Deus, eu quero agradar a Deus. Amém? Quem é nascido de Deus não vive para o pecado. Quando nós éramos do mundo, nós pecávamos de propósito. A nossa vida era o pecado. Eu acordava pensando em pecar. Hoje eu acordo pensando em agradar a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Antes eu vivia para mim e para o pecado. Agora eu vivo para Cristo. Quem é como eu aqui, pastor? Agora eu vivo para Cristo. Que bom, irmão. Agora, infelizmente, você quer viver para Cristo. Mas de vez em quando o pecado vem. E quando você vê, você acabou aceitando uma proposta maligna, acabou falando uma coisa que não devia, vendo uma coisa que não devia, indo num lugar que não devia. Quando você percebeu, meu Deus, o que aconteceu comigo? O que a Bíblia diz? Que Deus não desiste de você. Que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Lembre disso, irmão, para você ter esperança. Amém? Deus ainda olha para o pastor, ele ainda olha para você e vê em você uma grande obra. Pastor, mas eu acho que eu já deixei Deus cansado. Não deixou, não. Isaías capítulo 40 diz assim, ó, um pouquinho antes, você está em Lamentações, antes de Lamentações é Jeremias, antes de Jeremias é Isaías. Isaías capítulo 40, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 27. Isaías 40, 27 diz assim, por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Em outras palavras, pastor, Deus não olha mais para mim. Eu tenho certeza que ele desistiu de mim. Olha o 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, se você puder agora ler em voz alta, nem se cansa, nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. O que significa? Não há esquadrinhação do seu entendimento. A gente não consegue entender a mente de Deus. O pensamento de Deus, diz a Bíblia, que ele é mais alto que o nosso. Amém? E a misericórdia de Deus é muito grande, pessoal. Porque ele não se cansa nem se fadiga. Deus não olha para você e vê você como um caso perdido. Ah, não, ali não tem mais jeito, não. Ele pode, irmão, na justiça dele, até punir você. Irmão, irmã, se ele fizer isso, não fique triste, não. O ruim, olha para o pastor, o ruim não é quando Deus está falando. O ruim não é quando Deus está puxando a tua orelha. O ruim é se Deus não fizer. Eu me lembro, quando eu era jovem, estava começando na igreja, e às vezes eu ia para o culto, irmão, e Deus usava o meu pastor para dar aquela mensagem de exortação, aquela palavra dura. Eu estava às vezes sentado lá no meio do povo, lá, irmão, mas eu chorava. Eu ouvia a pregação, falando sério, eu ouvia a pregação e eu chorava, porque eu me sentia a pior pessoa do mundo. E eu falava assim, Deus, puxa, eu sou tão errado, eu não sei por que o Senhor ainda, não sei por que o Senhor quer me salvar. Eu ficava pensando nisso, porque aquela palavra vinha e puxava a orelha. Aí um dia eu li Apocalipse 3, olha que coisa linda, irmãos, que está escrito aqui. Apocalipse capítulo 3,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nosso Deus, amém? Apocalipse capítulo 3. Isso aqui é lindo, igreja. Quem achou, diga amém. Lá no capítulo 3, no versículo de número 16, vamos ler o 15. Isso aqui eu falei no outro culto. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fosses frio ou quente, porque és morno, não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Com perdão, olha para o pastor, com perdão da forma que eu vou dizer, que tapa, né, irmão? Que tapa na cara, né? Que puxão de orelha. É Jesus falando com os irmãos de Laodiceia, mas às vezes isso aqui serve para mim, às vezes serve para você também. Não fica triste não, está escrito na Bíblia. É Jesus dizendo, você acha que você é rico, que você está bem? Você é um desgraçado, você é um miserável, um pobre, cego e você está nu. Pastor, que coisa terrível. Mas olha o que está escrito depois, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Agora olha o 19. O 19 mudou minha vida. O que está escrito? Eu repreendo e castigo quem? Todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus está dizendo o que, irmão? Eu repreendo e castigo quem? Quem eu amo. Irmão, se Deus está repreendendo você é porque Ele te ama. Glória a Deus por isso. Você vem para a igreja, tem dia que a palavra puxa a sua orelha, que você fica até sem graça, é porque Deus te ama. Se Deus não amasse você, Ele não falaria mais nada. Ele ia deixar você entregue ao pecado. Quando uma pessoa peca contra o Espírito Santo, acontece isso com ela. O Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, sai da pessoa. A pessoa peca, irmão, e ela não percebe mais que está pecando. Aquela graça de Deus, irmão, já não está mais agindo nela. Ela vai pecar, vai pecar, vai pecar, e o Espírito Santo não vai mais falar para ela, meu filho, para. Não vai mais brigar, seu desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Está escrito lá, você não é para o Alex falando, não, está escrito na Bíblia. Amém? Deus não fala mais. Não, você quer pecar, peca. Você quer ir para o inferno, vai. Mas glória a Deus, que aqui não tem ninguém que pecou contra o Espírito Santo. E se Deus está dizendo para você alguma coisa dura, é porque Ele te ama. É porque Ele quer salvar você. Glória a Deus por isso. Lembre disso, irmão. A misericórdia do Senhor é muito grande. Ela se renova a cada manhã. Diga amém. Eu disse para você, você não foi tão longe que Deus não possa alcançar você. Lá no Salmo 139, olha que bonito que é o Salmo 139. Eu gosto dessa palavra aqui, irmão. Livro de Salmos, capítulo 139. A intenção do escritor aqui, o Salmo 139, ele é de Davi. A intenção de Davi aqui era falar da onisciência de Deus, que Deus sabe tudo, da onipresença dele, que Deus está presente em todos os lugares. Mas olha o que ele diz, você vai entender. Lá no versículo 7, ele diz assim, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Não dá para fugir de Deus. 8, se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, o Seol é o inferno, né? A morte, a minha cama, eis que aí tu estás também. 9. Se eu tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Esse versículo, ele é uma palavra de Deus que eu tomei para a minha vida. Deus está dizendo, se eu tomar as asas da alva e eu for para a extremidade do mar, puxa, pastor, fui longe, longe. Sabe quando você vai para a praia, você vê o oceano, você não vê onde acaba? Puxa, lá no horizonte, aonde o sol se põe, o máximo do limite que os seus olhos podem ver é você longe de Deus. Pastor, eu fui longe demais. Olha, eu naveguei no pecado e eu estou longe. Mas a Bíblia diz que até ali a mão de Deus me guiará e a sua destra me susterá. Glória a Deus.
Mesmo que você tenha ido longe demais, a mão de Deus pode trazer você de volta. Amém? Agora eu vou mostrar um exemplo para você na Bíblia, para eu terminar e nós orarmos. Você vai ver um homem, esses dias eu tenho falado sobre reinar. E eu estou falando sobre, mostrando os reis de Israel. E eu vou mostrar um rei de Israel, irmão, perdoa a expressão, que pisou feio na bola. Talvez não tenha havido um que tenha pecado tanto como ele. Ele fez coisa que quando a gente pensa, a gente chega a sentir nojo. E você vai ver que houve arrependimento para esse homem. Aí, segundo Crônicas, capítulo 33, fala dele. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Quantos acharam, digam amém. Segundo Crônicas 33, diz assim, ó. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. Versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante da face dos filhos de Israel. Esse rapaz, Manassés, ele começou a reinar muito jovem, ele tinha 12 anos. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele começou a imitar os gentios. Isso acontece às vezes, irmão, com a pessoa que está dentro da igreja. Tem um exemplo que eu costumo dar, eu acho que ele é bom para você entender. Quando você é pequeno, o menino, né, normalmente, ele olha para o pai e ele vê no pai um herói. Não tem isso? O filho, às vezes, quer colocar a roupa do pai, não é? Tem isso ou não tem? Ele vê o pai como um herói. Só para você ter uma ideia, eu vi um tempo atrás, vocês vão entender o que eu estou falando aqui, que não há nenhum preconceito na minha fala. Pelo contrário, há muito orgulho. Eu vi a festa do menininho, festinha de aniversário. O pai dele é o pessoal que trabalha na limpeza, na coleta do lixo. E ele, a festinha de aniversário dele, ele colocou um caminhãozinho daquele, ele vestiu a roupa igual a roupa do pai. Tem muita gente que tem preconceito com a pessoa, é inferior. Não, pelo contrário, é um trabalho muito digno. Glória a Deus pelas pessoas que trabalham fazendo isso. Amém, pessoal? E o filho olha para o pai que trabalha correndo atrás do caminhão, pegando lixo, ele vê no pai um herói. No aniversário dele, ele coloca a roupa igual a roupinha do pai, aquela roupinha, acho que é laranja, né, que o pessoal usa, né? Colocou uma roupinha laranja, um caminhãozinho e vestido igual ao pai. Meu pai trabalha na coleta do lixo, mas o meu pai é o meu herói. Eu lembro que o meu menino, agora até que diminuiu um pouco, mas eu lembro que quando ele era menorzinho, ele pegava minhas gravatas, botava assim, né? Colocava o meu paletó, imagina, o meu paletó cabia 10, né, dele. Mas ele pegava o meu paletó, daqui a pouco, teve um dia que eu dei risada, estava eu e a minha esposa na sala, daqui a pouco vem ele tentando andar com o meu sapato, imagina, 44, e ele pequenininho, novinho assim, com aquele sapatão assim, com a Bíblia assim, meu paletó assim, eu vou fazer o culto para vocês. Eu falei, faz o culto para mim, né? O filho olha para o pai e vê no pai um. Só que daí, irmão, eu costumo brincar. Quando é pequeno, o pai é o Superman. Aí, conforme vai crescendo, o pai vira o seu Madruga. O filho já não quer mais. Acontece isso, pessoal? Acontece? Você sabe que comigo já está acontecendo? Eu levo meu filho para a escola, antes eu levava ele praticamente quase dentro da sala. Agora eu vou chegando mais perto, ele, aqui tá bom, pai, aqui tá bom. Ele já está começando a ficar com vergonha de mim, irmão. Meu Deus do céu. Antes eu falava, vem cá, dá um beijo no pai, ele dava. Agora não, pai, não dá abraço não, deixa eu ir embora. Pegar mal. Que vergonha, Deus. Gente, tem gente que no começo ela era apaixonada por Jesus. Queria ser igual a Jesus. Só que daí ela começa a olhar para o mundo. Amém? Começa a olhar para o mundo. Daqui a pouco parece, olha para mim, daqui a pouco parece que as coisas da igreja já não são mais tão legais, as coisas do mundo. Aí, por favor, sem fazer referência a ninguém, sem fazer alusão a ninguém, o Espírito Santo é quem fala no teu coração. Daqui a pouco, qual é o exemplo que o rapaz quer imitar, que a moça quer imitar? É o exemplo do mundo. Ele quer cortar o cabelo igual o cabelo do jogador de futebol. A moça começa a querer usar a roupa que a cantora lá do mundo, a dançarina, usa. E o pior de tudo é que às vezes é uma roupa sensual.
É um cabelo que tem... O objetivo não é ser bonito, o objetivo é ter sensualidade. E começa a fazer aquilo. O Manassés começou a reinar quando ele tinha 12 anos. O pai dele havia sido um grande homem de Deus. Você sabe que a palavra Manassés significa esquecer, né? Ele esqueceu do pai dele. E começou a copiar os gentios. O estilo de vida, eu quero ser igual aqueles lá, olha lá aquele povo, olha como que as festas deles são legais. As nossas festas aqui não pode fazer nada, mas lá pode tudo. E começou, irmão, a copiar. E aí, irmão, igual a expressão que a gente usa, né? Começou a descer o quê? Descer o quê? Começou a descer a ladeira. Olha o versículo 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. E levantou altares a Baalins e fez bosques. E prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Ele começou a fazer altares para os ídolos, para as imagens. Altares que o pai dele tinha derrubado, ele começou a reconstruir. Daqui a pouco começou a fazer imagens dos Baalins e começou a servir, a adorar esses deuses. E a Bíblia diz que ele se prostrou diante de todo o exército do céu. Começou a adorar os ídolos, que eles falavam que eram como se fossem, vamos dizer assim, os deuses. Começou a adorar tudo aquilo. 4. Edificou altares na casa do Senhor. Essa aqui que é a parte mais triste. Dentro da casa de Deus, ele fez altares para os ídolos. Você consegue imaginar você entrando dentro do templo verdadeiro e aí você encontra um altar de Baal, um altar de Azerá dentro da casa de Deus? Ele fez isso. Continua, e não para, foi só ficando pior. Versículo de número 5. Edificou altares a todo o exército do céu em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. Se você não entendeu o que ele fez, irmão, ele pegou os filhos, isso era um costume que os povos tinham. Pegavam um bebezinho recém-nascido e colocavam no fogo. Sacrifício humano de crianças, de bebês. Ele fez isso. Pegou o próprio filho e ofereceu para o diabo, queimando no fogo. Quando eu falo isso, você chega a sentir nojo. Eu sinto. Você imaginar que ele pegou o próprio filho e queimou para o diabo. Olha o nível que ele chegou. O que mais a Bíblia fala? 6. E usou de adivinhações, de agouros, de feitiçarias. Virou um macumbeiro, um bruxo. Consultou adivinhos e encantadores. E fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar ira. Ele queria provocar mesmo, irmão. Queria provocar. Tem gente que parece que ela quer arrumar confusão. 7. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual o Senhor tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos, juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Às vezes você vê crente fazendo pior do que as pessoas do mundo. Tanto é que você já deve ter ouvido alguém que não é da igreja dizer: eu que não sou crente não falo igual o fulano fala. Não faço o que o fulano faz. É triste, mas às vezes acontece. E depois de tudo isso, irmão, o que aconteceu? Bom, olha para mim. Deus ele vai mostrando a face da paciência, da misericórdia. Mas o que estava escrito lá que a gente leu lá em Apocalipse 3:29? Eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Deus repreende. Se a pessoa não acordar, Deus vai castigar. E veio o castigo. Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles, os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele tentou fugir, irmão. Atacaram Judá, ele tentou fugir, o inimigo pegou ele.
Irmão, no dia que o mal vier, se Deus não estiver guardando você, não adianta fugir. O pecado vai alcançar você e vai te prender. E ele foi levado para a Babilônia. Aí o versículo 2 diz: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se perante o Deus dos seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele. E ouviu a sua súplica e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Ele foi preso, foi levado acorrentado para a Babilônia, foi levado para ser colocado num cárcere. E Deus deixou ele ficar na Babilônia. Irmão, tem crente que está na Babilônia. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Pastor, como assim? Deus é misericordioso. Se Deus tivesse desistido de você, Ele teria permitido a sua morte. Ele está permitindo a sua aflição, que é para você acordar. Para você entender, eu tenho que buscar a Deus. Naquela prisão, Manassés entendeu que Baal não protegeu ele. Que as bruxarias dele, as feitiçarias dele não o salvaram dos reis da Síria. Então ele fez aquilo que ele devia ter feito a vida toda. Buscou ao Senhor. Ah, pastor, agora, depois que ele fez tudo errado, depois que ele pecou a vida inteira, agora ele foi orar? Pois é, irmão, nunca é tarde para orar. O que a gente viu desde o começo da pregação? Que a misericórdia de Deus não tem fim, que ela se renova a cada manhã. Irmão, você pode estar no pior momento da sua vida, clame a Deus, a misericórdia de Deus vai alcançar você. A Bíblia diz, Deus ouviu a oração dele, capítulo 33, versículo 13, e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica. Irmão, se Deus ouviu a oração desse homem, ele ouve a sua. Se Deus ouviu a oração de um homem que colocou imagens dentro da casa de Deus, que queimou os próprios filhos no fogo, irmão, ele ouve a sua oração. Ele ouve. Você não foi tão longe que Deus não possa trazer você de volta. E Ele traz. A Bíblia diz, e o tornou a trazer a Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? Casa de paz. Você vai voltar a ter paz, irmão? Diga glória a Deus. Ah, pastor, mas aí ele voltou para Jerusalém e ele ficou mendigando. Voltou a Jerusalém ao seu reino. Deus é poderoso para fazer você reinar de novo, irmão. Toda a autoridade que o inimigo tinha tirado de você, Deus é poderoso para devolver. Diga glória a Deus. Tornou a trazer a Jerusalém, então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Aí o versículo 14 diz, e depois edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, a roda, e levantou muito alto. Ele viu por onde o inimigo entrou, irmão. Palavra de Deus para você. Ele viu por onde o inimigo tinha entrado, ele falou, por aqui o inimigo não entra mais não. Levantou um muro bem alto. Depois que você se arrependeu, irmão, levanta um muro bem alto para aquele demônio não poder entrar de novo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por que o demônio entrava na sua vida? Ah, pastor, porque todo dia eu passava em frente do bar e tinha um amigo meu que me chamava, eu não aguentava e ia. Irmão, se você não tem estrutura para passar na frente do bar, levanta um muro, muda de caminho. Aquela pessoa não é que ela é falsa amiga, mas talvez você não tenha estrutura para ser amigo dela. Às vezes é melhor você se afastar. Eu nunca esqueci do pastor Jaime contando, vocês já devem ter ouvido o testemunho dele várias vezes, que ele era alcoólatra e Jesus libertou ele. Um dia ele voltou lá no meio dos amigos dele lá que tomavam cachaça, e os amigos dele chegaram para ele e falaram assim, a gente ficou sabendo que agora você é crente? E ele disse, crente não, porque crente até o diabo é. Sabe essa coisa que a pessoa fala quando não tem mais nada para falar? Crente, eu sou evangélico. Só que daí o pastor Jaime fala o seguinte, que naquele momento ele entendeu que ele não tinha estrutura para evangelizar os amigos. Era mais fácil ele voltar para o pecado do que conseguir. O que ele fez? Ele se afastou dos amigos e foi para a igreja. E começou a buscar a Deus. Ah, pastor, isso é orgulho, é arrogância. Não, irmão, é sabedoria. Às vezes você não pode. Depois, olha para o pastor, depois que ele já estava fazendo a obra, amigos dele foram procurar ele. E ele mesmo foi lá evangelizar muitos. Quem está entendendo, diga amém. Vai chegar um tempo que você vai estar tão forte que você vai poder ir lá no meio do pecado e tirar as pessoas de lá. Mas talvez hoje você não tem força para ir. É melhor criar um muro. Melhor eu ficar do lado de cá e o pecado do lado de lá. Quem entendeu, diga glória a Deus.
Versículo 15. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos. Tira, irmão. Tira da sua vida tudo que está afastando você de Deus. Como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor. Reparou o altar do Senhor. Conserta o teu altar, teu coração. Diga glória a Deus. Ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor. E mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Manassés terminou a vida dele como um servo de Deus. Irmão, a partir de hoje você vai ser um servo de Deus. Amém? Deus tem uma obra na sua vida. Quem crê, diga glórias a Deus. Por favor, fiquem de pé, meus irmãos. Jerusalém, por que deixaste de adorar o Deus vivo, quem tantas batalhas te ajudou? Chora, Israel, chora, Israel, um lamento só, um lamento só. Talvez Deus se lembre do destino de Jacó. Chora, Israel, chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, aleluia. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora, Israel, chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, clama ao teu Deus. Ele te ouvirá, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará, do inimigo te libertará. Comece a clamar agora, a orar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Me traz de volta para Jerusalém. Olha a Deus agora. Diga para Ele: Senhor, me tira da Babilônia. Babilônia não é o meu lugar. Aleluia. Oh, as misericórdias do Senhor, meu irmão, não tem fim. Elas se renovam a cada manhã. Se lembre disso e volte a ter esperança. Volte a acreditar. Deus não desistiu de você. Aleluia. Oh, é tempo de levantar os muros por onde o inimigo entrou. É tempo de quebrar os altares de Baal. É tempo de consertar o altar do Senhor. Faça uma aliança com Deus nesse dia. Diga para Ele: Senhor, eu não vou mais viver longe de Ti. Aleluia. Ah, Jerusalém, ah, Jerusalém, por que deixaste de adorar o Deus vivo, quem tantas batalhas te ajudou? Chora, Israel, chora, Israel. Um lamento só, um lamento só. Talvez Deus se lembre do destino de Jacó. Chora, Israel, chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Babilônia não é teu lugar.
inimigo hoje. Ele te liberta de todo o poder do pecado, aleluia. Seja lavado pelo sangue de Jesus, glória a Deus. Purificado, perdoado. Você tomou as asas da alva e você foi para a extremidade do oceano. Você foi longe, longe demais. Mas o Senhor agora, com laços de amor, Ele te traz de volta. Receba o amor de Deus. Você que sente, pastor, ninguém me ama. Não, Jesus ama você. Ele ama você. Oh, alabachura, balacanta, alabala. Receba a misericórdia de Deus agora. Glórias ao nome de Jesus. Irmão, a palavra de Deus diz no Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as enfermidades. Irmão, Ele está perdoando agora. E Ele vai curar você também, aleluia. Você que chegou aqui enfermo, você que está assistindo esse culto na sua casa agora, e você está enfermo, você está doente, nesse momento o poder de Deus está descendo sobre você, para você ser curado de toda enfermidade. Essa alergia que está sobre o teu corpo, essa alergia que está na região íntima do seu corpo, você coça, 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 chega a sangrar. Jesus está tocando em você, seja curado agora. Você, meu irmão, que estava com um caroço grande no pescoço, a senhora, minha irmã, que há poucos dias, ao se banhar, sentiu um caroço na mama, o Senhor está tocando em você e você está sendo sarado agora. Esse caroço desaparece do seu pescoço, meu Senhor, desaparece da sua mama, minha senhora. Sai toda a enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés. Essa criança que está doente, acamada, hospitalizada, os pais não sabem mais o que fazer. O poder de Deus está tocando, essa criança sai do hospital agora. Espírito da morte, espírito de enfermidade, ouça minha voz, saia, saia, e sai dessa pessoa que está aqui na igreja. Vai embora, toda dor de cabeça, dor nos braços, nas pernas, no joelho, na coluna, a dor de ouvido, a dor de dente, desapareça, saia. Eu digo, toda obra do diabo, vai embora, em nome de Jesus. Agora levante as mãos e comece a dar glória a Deus. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão, e Ele te dá alegria. Receba a alegria da presença de Deus. Diga obrigado, Senhor Jesus. Diga louvado seja Deus. Diga, eu recebo a paz de Deus sobre a minha vida. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja Deus. Em nome de Deus. Amém. Meus amigos, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que participou comigo dessa reunião, eu quero só lembrar que a nossa igreja ela está situada aqui no centro da cidade de Taubaté, na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416. E a igreja abre todos os dias, diariamente, de segunda a sexta-feira. Nossas reuniões acontecem às 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde e também às 19 horas e 30 minutos. Aos sábados nós temos 2 reuniões dedicadas à juventude, 4h30 da tarde e às 7h30 da noite. E domingo, o dia dos filhos de Deus, 6 da manhã, 8 da manhã, 10h30 da manhã, 3 horas da tarde e às 18 horas, tá bom? 6, 8, 10h30, 15 e 18 horas, comigo, seu irmão em Cristo, pastor Alex de Lima. Eu tenho a certeza que você que estiver aqui conosco, uma bênção de Deus vai chegar para você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer uma oração para o pessoal que vai receber o culto em casa? Espírito Santo, visite todos que vão participar dessa reunião com poder e vitória e bênçãos. Que aonde houver alguém precisando de um milagre, que essa pessoa receba esse milagre, que ela alcance a vitória, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.
Oh, glória a Deus. O Senhor abençoe vocês, meus amigos.